tarde a todos que estão presentes na sala Conecta da Unicinos. Boa tarde também aos internautas que estão acompanhando conosco essa atividade, que é a primeira e atividade inaugural de uma série de outras que nós pretendemos realizar no curso de Filosofia, junto com o curso de pós-graduação de Filosofia da Unicinos. A ideia é trazer para a web, para as novas tecnologias, para as novas formas de comunicação que estão se instituindo na sociedade, o debate filosófico, né? Então, hoje nós temos aqui conosco o professor Cirne Lima, que vai inaugurar essa nova tradição na web. E é bom que o Celso faça essa introdução, definindo o caráter desse evento. Está projetado para funcionar durante os próximos meses, uma vez por mês. A nossa intenção é promover um diálogo, e esse meio, a internet, a web, parece ser um meio realmente privilegiado para essa discussão e para afirmar um pouco mais esse caráter de diálogo da filosofia. Então, o aspecto democrático desse universo da web é o que nos interessa nesse momento, e queremos, então, promover exatamente esse diálogo. Acho que esse é o caráter da nossa discussão, mais do que uma aula de filosofia ou que uma exposição no sentido de uma conferência ou algo parecido. Bom, o programa, então, Filosofia na Web tem esse caráter. Mas a nossa conversa de hoje, então, é com o professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e da Graduação de Filosofia da Unicinos, Carlos Roberto Cirne Lima. Ele é professor hoje na Unicinos, já foi professor na URGS, já foi professor na PUC de Filosofia, e é um dos maiores filósofos desse país, e foi professor foi meu professor, foi teu professor, e foi professor de vários outros de nossos professores, e é uma das cabeças mais pensantes do universo com o qual temos contato. E então propusemos a ele discutir hoje a atualidade da filosofia, e no sentido, então, de pensarmos a relevância desse conhecimento que chamamos de filosofia. Procuramos, então, uma definição do próprio conceito de filosofia, nesse momento aqui em que estamos reunidos, e a intenção é justamente tentar perceber a relevância, a importância, o caráter imprescindível de uma discussão que possa ser levada a cabo, então, por isso que nós chamamos de filosofia. Claro que para isso precisamos de uma definição da filosofia. Mas pensar a atualidade é pensar, então, o que estamos fazendo com ela hoje. Então, com o que a filosofia se envolve hoje, quais são as perspectivas que estão em voga, em que sentido a filosofia também pode estar se transformando numa moda, em que sentido a filosofia pode contribuir para o diálogo na política, o diálogo na ética, o diálogo nos setores até mais distanciados do conhecimento especializado no qual a filosofia veio a se configurar ao longo da sua história. E eu considero que é importante perguntar, em princípio, para o professor Cirne Lima, qual é a sua visão geral. Acho que seria uma boa introdução à nossa discussão, e tentando trazer à tona todo o caráter de diálogo atual da filosofia, aliás, algo que sempre caracterizou a filosofia, o diálogo atual com a tradição filosófica. É preciso, então, pensar esse elemento de diálogo com a tradição ao lado, na conexão com os nossos problemas mais urgentes. E eu passo a palavra ao professor para que ele exponha a sua visão atual, nesse sentido muito geral, para a gente poder fazer uma introdução, e aos poucos nós podemos ir fazendo perguntas para tornar mais específico, mas como o nosso programa é para pessoas, enfim, para envolvidos com filosofia, não apenas com os iniciados da filosofia, eu proporia justamente essa introdução inicial. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É um prazer, uma honra estar aqui e poder falar. Eu queria lembrar que há um ano e pouco atrás eu tinha proposto ao departamento de pós-graduação fazer na sala correspondente a esta, depois nesta, um seminário conjunto com a Universidade de Fortaleza, com o nosso querido amigo e colega Manfredo Araújo de Oliveira. E acertamos tudo. E na hora de começar, fomos nos dar conta que a sala Conecta dele está em outro campus, e que o deslocamento dos alunos para o outro campus era impossível.
De sorte que aquilo que nós teríamos feito há um ano atrás não foi feito e nós estamos começando hoje. Mas havia o plano que quase se transformou em realidade de fazer isso. E seria então um seminário conjunto, pós-graduação aqui da Unicinos com pós-graduação da Universidade de Fortaleza. E já estava palavrado para cada mês entrar na discussão um professor da Universidade de Notre Dame nos Estados Unidos. Vocês veem como as coisas quase dão certo e depois desandam e depois dão certo de novo. O problema do filosofia hoje, eu vou começar por um lado muito negativo. A filosofia começa como a principal, eu diria talvez a única grande disciplina, ao lado da medicina, da matemática e da retórica, que incluía na época direito. E nos gregos, então, a filosofia incluía tudo. E a impressão que a gente tem é que a filosofia, no decorrer do tempo, vai encorpando e, na Idade Média, atinge o seu apogeu. E de sorte que, na estrutura universitária da Idade Média, o próprio edifício que constitui a universidade simboliza o lugar da filosofia. A universidade medieval é sempre um quadrilátero com pátio interno. Aquela parte do quadrilátero que dá para a rua se chama Faculdade de Filosofia. Aquela parte que está do outro lado do pátio, Faculdade de Teologia. À direita, Direito, e à esquerda, Medicina. Só existiam 4 faculdades. Mas onde não houvesse 4 faculdades, não havia universidade. Se só houvessem 3 faculdades, não havia universidade. 4, não mais do que 4 e não menos do que 4. E neste conjunto havia um grande pátio interno, no centro do qual geralmente havia uma fonte. E é nesse pátio interno que se cruzam as pessoas, professores e alunos. Nesse pátio interno, professores de filosofia discutem com teólogos, médicos, juristas. E para entrar na universidade, só tem uma porta. E a porta é neste edifício que está paralelo à rua e que se chama Faculdade de Filosofia. De sorte que na Idade Média, para ficar teólogo, a gente tem que ficar primeiro filósofo por 3 anos, aí se cruza o pátio e pode ficar teólogo. Se a gente vai estudar direito, entra na filosofia e depois de 1 ano ou 2 anos pode ir para o direito. Mesma coisa para a medicina. E há autores que dizem que o mais importante da universidade não são as 4 faculdades, porque estas poderiam existir isoladas. O mais importante é o pátio interno, porque é naquele pátio que transitam alunos e professores, é naquele pátio que há a união dos saberes. E a palavra universidade significa, por sua etimologia, exatamente isso, voltados para a unidade, versus unitatem. Então, as 4 faculdades, os saberes, estão voltados para a unidade do saber que consegue concatenar os diversos saberes particulares. Este é o sentido da universidade medieval. Esta universidade foi mantida em muitos países, inclusive o edifício está lá na Sorbonne. Sorbonne é um quadrilátero. A maioria das Bolonha é assim, na Espanha, Coimbra é assim. As faculdades cresceram e nos últimos 30 anos cresceram enormemente e elas ficaram descentradas. Não só do ponto de vista arquitetônico, em que as faculdades se espalharam pelos bairros da cidade, como a URGS ou a Universidade de Viena, elas ficaram descentradas do ponto de vista intelectual. Tanto assim que nós agora estamos tentando reintroduzir a assim chamada interdisciplinariedade, porque está faltando aquele pátio interno em que, ao natural, alunos e professores transitam
e se colocam as perguntas de tal maneira que se constitua a unidade do saber. Bom, o que está acontecendo, o que aconteceu no século XX, o que eles chamam na crise da filosofia no século XX, é que a filosofia, que era uma unidade de saberes, por sua tradição desde a Idade Média, mas desde os gregos também, portanto de 2.400 anos, a filosofia, a partir da virada do século XIX para o XX, foi severamente bombardeada por, principalmente, 3 autores. E foi bombardeado não a filosofia, foi bombardeado o conceito de razão que aparece no idealismo alemão e mais especificamente na filosofia de Hegel e do Hegel tardio. Este conceito de uma razão extremamente dura, monopolística, que inclusive exclui o dialógico, tão importante em Platão no curso da história, esta razão foi bombardeada, primeiro, por Nietzsche, que contra a unidade da razão vai trabalhar a golpes de marreta. Ele diz que a razão tem que ser destruída a golpes de marreta para que a gente possa introduzir as múltiplas perspectivas. Porque só assumindo outras perspectivas é que a gente vai se aproximar daquilo que eles diziam ser verdade, verdade una e única, e que na verdade não existe. O que existe são múltiplas perspectivas e, portanto, múltiplas verdades. Logo depois de Nietzsche, nós temos Heidegger, que vai dizer a mesma coisa com outra terminologia. Há os múltiplos horizontes. E depois de Heidegger nós temos Wittgenstein, que novamente, em outra linguagem, vai dizer nós não temos uma linguagem e uma gramática do mundo, e sim múltiplos jogos de linguagem. O que vocês estão percebendo é que toda a primeira metade do século XX está tratando de demolir a unidade da razão, e especificamente da razão hegeliana. Eu acho que com bons motivos. A razão hegeliana, como ela tinha sido formulada, estava simplesmente errada. Ela estava prepotente, ela estava monopolista, e foi preciso fazer isso. Só que o pêndulo, na minha opinião, foi para o lado oposto. E o resultado, o lado oposto no qual nos encontramos hoje, é que cada departamento estuda uma ciência e faz um saber particular, e não existe mais nem mesmo a tentativa de juntar saberes. Ou seja, o químico sabe química, mas não sabe mais nada de biologia. O biólogo não conhece física. E o filósofo, então, não sabe nem física, nem química, e se ocupa apenas com história da filosofia. E se a gente for olhar a tradição filosófica do século XX, nós vamos reparar que houve um empobrecimento da filosofia. A filosofia foi soltando filhotes que foram ficando autônomos, e o assunto da filosofia foi ficando cada vez, eu diria, mais pobre, mais estreito, e agora, no fim, o assunto da filosofia é apenas a história da filosofia. Não que a história da filosofia não seja importante, mas só a história da filosofia, se fosse só isso, nós tínhamos que abolir o departamento e botar a filosofia inteira no departamento de História. Porque se é História, que vá para o departamento de História. Então a pergunta é, mas então o que é filosofia? Bom, a velha definição amor à sabedoria é uma definição muito respeitada e respeitável, mas não é definição. Se a gente quiser definir melhor o que é filosofia, a gente tem que continuar dizendo o que Platão dizia: filosofia é a unidade do saber. Ou seja, a partir de primeiros princípios, explicar o mundo inteiro. Então não é uma teoria que explique apenas composições anorgânicas, ou apenas uma medicina da mão esquerda. Não, tem que ser uma teoria das teorias. A rigor, senhoras e senhores, eu fico envergonhado de dizer, filosofia hoje está sendo tratada com o devido respeito apenas num lugar, que é naqueles círculos de física teórica
que estão procurando a M-Theory, Mother Theory, teoria mãe, que abarcaria todas as outras teorias. Lá eles estão procurando verdadeira filosofia. E nós, se nós não nos cuidarmos, nós vamos ser mandados para o Departamento de História. Nós não estamos sendo mandados hoje para o Departamento de História porque temos ainda ética que não dá para mandar para a História. Então estamos no pincel da ética sendo salvos. Só que esta ética, sem nada ao redor, também não nos vai salvar, porque ficamos só no pincel. Daí, propostas mais audaciosas que eu estou fazendo, de voltar a fazer filosofia como sempre se fez. Uma teoria geral do mundo. E quem abrir mão disso, ele vai fazer, numa primeira etapa, história da filosofia apenas, numa segunda etapa, uma ética separada de tudo o resto, aí ela não vai ter valor para nada, e vamos acabar, então, no Departamento de História. E o que é pior, na subsecção Arqueologia. Fácil é o quê? O que eu proponho é, vamos fazer filosofia, olhando, dialogando com o passado, com a filosofia, dialogando com as ciências hoje, física, química, biologia, psicologia, sociologia, e projetando o futuro. Senão, filosofia não faz sentido. Só que isso, pouquíssima gente está fazendo. Professor, a palavra com vocês. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta bastante curta. Como providenciar que essa metafísica escape de uma teoria totalitária? Os totalitarismos que nós conhecemos, e com a gravidade do qual nós conhecemos, eles se originam, praticamente todos que nós conhecemos, de uma vertente neoplatônica. Então, a pergunta da Márcia é totalmente relevante, e já Platão tinha na Politeia pedaços de totalitarismo. Isso está nos grandes autores dialéticos, inclusive em Hegel, inclusive em Marx. O stalinismo não é um pequeno erro de percurso. Lamentavelmente não. É um problema filosófico. Ele está vinculado ao problema da necessidade das leis históricas. No exato momento em que um sistema, como o de Hegel ou de Marx, pega a história e leva a história para dentro da metafísica, a história desaparece. E a história desaparecendo em sua contingência, a ética desaparece. Por isso que o marxista não precisa ter ética. A história resolve as coisas. E na hora que desaparece a ética, o mundo fica totalitário. Então, o totalitarismo é o fruto consequente de um erro de sistemas neoplatônicos. Desde o venerando divino Platão, em sua Politeia, até Hegel, até Karl Marx. Agora, entre mentes, nós sabemos exatamente o lugar do erro. E podemos ir lá com o bisturi e dizer o erro está nesta linha, não é só a página. Podemos mostrar a linha de Hegel em que o erro foi cometido. E é só, ao reconstruir um sistema, não cometer esse tipo de erro. Aí não caímos no totalitarismo. Aí volta o diálogo. Pois bem, mas quando se fala de uma explicação do mundo, a própria expressão explicação, pelo menos se vamos até a hermenêutica, já se torna, se vamos até a hermenêutica gadameriana, já se torna, e aos antecessores de Gadamer, se torna uma expressão assustadora. O que é explicar o mundo? Então, as críticas do século XIX e do século XX vão também em direção a essa teoria que tenta uma explicação do mundo e que supõe, ou acredita, ou enfim pretende encontrar uma verdade que possa valer acima de todas as demais possibilidades de visão de mundo ou algo parecido. Então, em que ponto essa explicação do mundo não é ela mesma, já por si mesma, na sua definição, uma perspectiva que não permite que existam fora dessa explicação? Quer dizer, como dialogar com uma explicação de mundo, se a filosofia pretende uma explicação de mundo, como ela pode, então, dialogar com uma outra explicação de mundo que possa não vir dela? Ou as outras teorias não fazem explicações do mundo? Ou qual é o caráter, o estatuto mais filosófico exatamente desse elemento da explicação? Explicare vem do latim, plica é dobra.
Explicare é abrir as dobras. E a palavra explicação do mundo tem uma origem neoplatônica e significa o seguinte: a partir de primeiros princípios, que em Platão são dois, torrena, oristos, dias, por Díades fazer a explicatio mundi. Explicar o mundo significa abrir as dobras. O que significa, pelo outro lado, que está tudo dobradinho posto lá dentro. E o Cusanus vai então dizer: tudo que é explicatum tem que estar implicatum no ovo inicial. Bom, se nós pensamos a explicação do mundo como um mecanismo necessário em que díades apareçam e sempre necessariamente as mesmas díades, o mundo fica necessitado e a política fica totalitária e não há necessidade de diálogo e não há possibilidade de outra opinião. O mundo fica totalitário, nos piores sentidos da palavra. A pergunta é: Hegel entendia assim? Platão entendia assim? A partir do uno surge a primeira díade. De cada ponta da díade surgem mais duas, e assim vai descendo. Se fosse assim, a priori e necessário, não haveria diálogo, não haveria outra teoria, haveria o totalitarismo político e um totalitarismo ideológico filosófico. Então, Platão errou. Em Platão é difícil dizer, porque está tão antigo. Mas Hegel disfarça bem. Marx não. Marx vai dizer que é totalitário. E por isso a história é totalitária. Agora, quando tem uma díade, tem duas hipóteses. Que essa díade seja uma díade a priori, e aí não há como discutir. Por exemplo, côncavo convexo. Agora, a díade preto e branco, essa é contingente. No Japão, é branco e amarelo. E o que houve na história da filosofia é que os sistemas neoplatônicos não deram a devida importância para a dialética descendente com díades contingentes. Com isso eles eliminaram a contingência, eliminaram a liberdade, introduziram o totalitarismo e acabaram com o diálogo. Bom, na hora em que lá na raiz do sistema eu introduzo díades contingentes, todo o sistema muda e volta a ser o sistema dialógico de Platão. Então, é uma mudança tão radical que, bom, a mudança entre totalitarismo e democracia, a mudança entre diálogo e não diálogo. Isso é um lado. Agora, se fizesse a pergunta pelo outro lado, uma teoria única. O pós-moderno defende algo, o pós-moderno com eles, Nietzsche e vários outros, neo-nietzscheanos. E aqui eu vou endurecer um pouco. O pós-moderno diz que tem subsistemas e não há um sistema abrangente que perpasse os subsistemas. Bom, eu acho que o pós-moderno tem grande importância regional. Nós aprendemos muitíssimo com o pós-moderno em termos de tolerância, multiculturalismo, etc. Agora, o pós-moderno, elevado ao estatuto de filosofia, como teoria geral do mundo, o pós-moderno entra em contradição. Igualzinho ao cético. O cético diz: não existe nenhuma proposição verdadeira, exceto esta. O pós-moderno diz: não existe nenhuma proposição que perpasse todos os subsistemas, exceto esta. Então, a pós-modernidade é boa, mas não pode ser elevada ao estatuto de filosofia. Então, é preciso haver uma filosofia que permita a pluralidade pós-moderna dentro dela. E essa razão mais abrangente não pode ficar totalitária. Tem que permitir a pluralidade de perspectivas, horizontes, dados e lugares. E isso é que nós estamos tentando reconstruir. A resposta para o outro lado da sua pergunta. Sim, a filosofia acaba por se tornar justamente essa cola que reúne essa multiplicidade dos cacos e, nesse sentido, ela funciona como um elo de ligação entre as várias disciplinas. Nesse sentido, ela volta a ser uma espécie de rainha das ciências. Isso a gente fala nem que esteja debochando, porque o povo que a gente encontra no corredor, às vezes, é muito assim,
o povo de fora da filosofia fica brincando que os filósofos são os donos da verdade. E isso é uma brincadeira, né? É uma coisa que a gente diz de brincadeira, que as pessoas dizem, mas eu adoro dizer sim, nós somos os donos da verdade. É uma provocação, e uma provocação que tem, claro, um tom muito sério por debaixo, porque o nosso problema, ou a grande crítica que vem das outras disciplinas rumo à filosofia, é justamente em torno dessa questão da verdade. Então, a verdade seria como que teria se tornado um grande tabu, uma proibição, uma interdição, que seria a grande paranoia da filosofia, a grande loucura da filosofia. E o Nietzsche foi um pensador muito interessante em torno dessa questão, porque ele justamente nos disse que falta a medida da verdade. Porém, Nietzsche é um pensador dialético. O grande, talvez o maior dos críticos e o pensador que vai dar a chance de existir, isso que se chama hoje em dia, desse jeito bastante estranho, né, pós-moderno, é um conceito tão complexo, tão difícil, tão parcial até certo ponto, dá para dizer assim, e até temporário, né? Não sabemos o quanto ele vai durar. Mas quando Nietzsche fala então dessa história de que não temos a medida da verdade, ele também pode estar caindo numa contradição, porque afirmar que não temos a medida da verdade pode ser a grande verdade. Mas ele joga com essa verdade, então, no sentido de uma dobradiça. Ele mostra que, de um lado, não podemos mais confiar nessa verdade totalitária, de outro lado, não podemos prescindir de um discurso que se pretende verdadeiro. Só que há um instante nihilista radical na filosofia do Nietzsche, e que acho que está muito presente no pós-modernismo, e com muitas contradições também nos seus pensadores, que é esse momento em que, de fato, temos que supor que há algo que escapa desse discurso. Ou seja, esse nosso discurso é todo ele uma invenção. E é isso que Nietzsche vai dizer. Nietzsche é um filósofo que, na vertente de Kant, vai fazer uma filosofia como crítica da linguagem, não mais uma filosofia como crítica da razão. A crítica da razão, Kant fez, e fez muito bem. Então, Nietzsche investe numa crítica da linguagem. E aí mora um outro problema. Em que sentido podemos falar? Como podemos conversar? Que espécie de afirmações apodíticas podemos fazer? E, então, a verdade, ela passa a ser apenas uma construção linguística. E podemos utilizá-la dentro de um universo de argumentação, delimitando os níveis dessa argumentação, mas o que eu perguntaria é se ainda podemos, depois dessa crítica da linguagem, na filosofia do século XX é uma filosofia da linguagem, alguns pensadores lidam com a ideia de um paradigma da linguagem. Eu estou colocando tudo isso, não é exatamente o que eu penso, porque eu prefiro pensar ainda numa metafísica que ultrapassa a questão da linguagem, que se ocupa com a ideia, ou com aquilo que escapa, tanto para pensar a questão do espírito, quanto para pensar a questão do corpo. Algo que está além e fora da linguagem. Mas o que eu perguntaria, então, se vocês podem também fazer as perguntas de vocês, o que eu perguntaria é isso. Podemos ainda confiar numa teoria que escapa dessa crítica da linguagem? Ou de uma teoria que transcende, que sai fora da questão da linguagem? Esse sair fora, na minha opinião, tanto em Kant como na linguagem, é algo que nós temos que superar. Eu não me considero mais no paradigma da linguagem. Appel e Habermas nos disseram aqui, mais de uma vez, que a filosofia tem 3 paradigmas sucessivos. Paradigma do ser, antigamente, paradigma da consciência, Descartes, Kant, e paradigma da linguagem, século XX. E os paradigmas se sucedem. Então, quem ainda está preso em Kant está num paradigma do outro século. Hoje, só se pode fazer filosofia mediante a linguagem. Eu acho isso tão absurdo como dizer que a gente pode pensar sem razão. Assim como não pode falar sem linguagem, a gente não pode pensar sem razão. Mas não pode pensar sem linguagem e não pode falar sem razão. Então, as duas coisas, na minha opinião, estão imbricadas. E eu defendi contra o Appel a teoria que os 3 paradigmas se sobrepõem. E eu não me ponho no paradigma da linguagem. E não ponho a verdade no paradigma da linguagem. Verdade no paradigma da linguagem é ou a concordância de uma proposição com outra, ou, em alguns casos, entre a proposição e algum fato. Isto é pouquíssimo. Verdade, para mim, é coerência universal. E coerência é uma coisa muito simples.
peguem um relógio, desmontem as peças e depois juntem de novo. Se juntarem certo, o relógio funciona coerentemente. Se a recomposição não for coerente, o relógio simplesmente não funciona. Quem já desmontou um computador sabe o que é isso. E a prova da verdade é a mais simples possível. Funciona. Agora, verdade, então, é coerência universal. E não um fenômeno linguístico, ou um fenômeno da mera razão. A mera razão é uma abstração nos tempos de Kant. Ninguém mais hoje fala em razão. Mera razão. E eu acho que em futuro breve ninguém mais falará em mera linguagem. Mera linguagem passou. Tem que se fazer o quê? Velha metafísica, metafísica do ser, portanto do corpo. Nós temos que voltar ao diálogo com a biologia, com a física, e não ficar, como nós ficamos no século XX, presos. Filosofia só faz ética e análise de linguagem. Análise de linguagem a gente passa para a linguística e para a semiótica, e a ética daqui a pouco os antropólogos assumem e nós ficamos sem pincel. Nem mais pincel a gente tem. Eu não. Eu estou discutindo filosofia. Ontem estava discutindo filosofia com um doutor em física, trabalhando no mais avançado Instituto de Física Teórica no Canadá. Isso para mim é filosofia. Se eu não está fazendo isso e juntando saberes, a gente abandonou o ideal de filosofia. E no século XX, lamentavelmente, isso ocorreu muito frequentemente. Isso ocorre. Ocorre. Ocorre no nosso meio acadêmico, inclusive, em que nós não temos, ou temos medo, ou não temos a liberdade de discutir não apenas com o doutor em física, mas com a senhora que muitas vezes limpa o corredor do prédio que nós utilizamos. Então, até um dos elementos importantes desse nosso programa e de outras investidas nossas é de fazer a filosofia realmente virar algo que assuma sua contundência dentro do universo da vida. E não, enfim, jamais esquecendo dessa importância de trazer essa discussão com as ciências, né? Mas tem que ser relevante. Se eu falo com o doutor de física sem dizer nada, sim, ele não vai dar bola para mim, não responde. Sim. E se eu falo com a faxineira e não digo nada, é a mesma coisa. Então nós temos que falar e a nossa fala tem que ser importante. Tem que ser o quê? Tem que ser aquela quintessência da união, da unidade dos saberes. E essa unidade dos saberes é que está faltando. Assim como os edifícios se esparramaram, os saberes se esparramaram. E o que a nossa tarefa devia ser, vamos juntar tudo isso de novo. Uhum. Você tem alguma questão? Zé Medel, por favor. Tá certo, né? Eu queria dizer o seguinte, que eu vejo na explicação do professor Cine Lima, né, o fundo clássico do seu pensamento, né? Que eu entendo filosofia também nessa perspectiva clássica como explicação do mundo ou da totalidade, né? Mas não no sentido que ele vá, por exemplo, repetir a explicação que a ciência dá, né? Ela não é o duplo da ciência, no sentido que ela explique o mundo de uma maneira como a ciência explica o mundo, né? Aí não teria sentido, mas explica o mundo num outro nível, né? E isso os escolásticos, digamos, disseram sempre com pertinência, talvez a linguagem não seja perfeita, né? Que distinguiram as ciências pelo objeto material e formal, né? E o objeto formal justamente é aquela perspectiva sob a qual encara o seu objeto material, que é tudo, que é o mundo, né? Então é a explicação de tudo, ou do mundo, do universo, que é o seu objeto material, mas o objeto formal, ou a perspectiva, né, é diferente, né? E nessa perspectiva diferente, né, é que a filosofia se torna a explicação do mundo, de tudo, né, do universo, ou uma explicação fundamental de
todas as coisas, né? Ou, como Aristóteles, as causas primeiras, né? A ciência procura as causas segundas e a filosofia, então, as causas primeiras, ou a explicação última. Aquela parte de explicação que não é enfrentada, né, pela ciência, ou de que a ciência não dá conta, né. E nesse sentido eu concordo, né, que a filosofia é a explicação do mundo, né, como foi definido, né. Então eu vejo o seu fundo clássico aristotélico, se eu posso dizer isso, até escolástico no seu pensamento, só uma linguagem moderna, diferente, né, mas mais palatável do que a minha linguagem talvez tenha sido agora, né. Insisto nisso, por que podemos chamá-la explicação do mundo e não podemos chamá-la interpretação do mundo? A grande vantagem que me parece ter a crítica da filosofia tradicional a partir do século XIX é que ela envereda, essa crítica se faz muito, e principalmente na filosofia de Schopenhauer e Nietzsche, depois também nos filósofos do século XX. Essa crítica se faz muito na intenção de mostrar o abandono ou o recalque do elemento do particular dentro desse cenário da dialética como busca de mediação entre universal e particular. Então, essas duas filosofias citadas, também poderíamos acrescentar aí a do Kierkegaard, vai trazer a questão para a filosofia, para a formação do conhecimento filosófico, o lugar do sujeito como elemento particular que, pelo menos na expressão do Nietzsche, se autoconfessa na produção do seu próprio saber. Então, a grande crítica, eu acho que a grande crítica então desses filósofos à filosofia tradicional não seria uma crítica gratuita em relação à razão e em relação à linguagem, porque ela tem a intenção de demarcar um elemento esquecido por essa filosofia tradicional, que não quer dizer que, enfim, não vai se configurar como um subjetivismo filosófico no qual simplesmente tenho o direito de retornar a doxa e expor a minha opinião ao Deus dará e, enfim, com a pretensão da validade universal. Não é isso. Tanto no Nietzsche quanto no Schopenhauer há uma preocupação da filosofia, dessas suas filosofias, dessas suas teorias, de trazer à tona esse elemento, então, do recorte dado por cada um. Quer dizer, esse sujeito ele é compreendido nesses filósofos como um revelador do próprio universal. O pensador, o Nietzsche vai dizer isso, por exemplo, né? Não há um sujeito que pensa. Aliás, falar em sujeito, o sujeito é uma grande invenção. A palavra sujeito não quer dizer muita coisa, mas há algo que pensa. Então, aquilo que me move a um discurso, que me move a uma teorização, é algo muito maior do que eu. É algo que brota da minha natureza, mas essa minha natureza ela é tanto composta por racionalidade quanto por irracionalidade. Há algo que eu sei que estou dizendo, mas existem impulsos que não fazem parte dessa minha consciência, no meu ato mesmo de dizer. E nesse ponto eles alargam essa noção de sujeito e querem fazer isso entrar no universo que é bastante próprio, enfim, que define a filosofia, que é esse universo do universal, para fazer um pleonasmo produtivo, né? Mas assim, a filosofia, então, do século XX me parece trazer à tona esse lugar e eu gostaria de saber da opinião de vocês e da tua opinião, prof. querido Cirne Lima, sobre esse assunto, porque talvez isso também tenha demarcado um tanto de precariedade no discurso do pós-moderno, ao investir demais no subjetivismo sem essa mediação com o universal, com a objetividade e com a verdade objetiva, que me parece ser o rumo que a filosofia, nesse sentido esboçado por ti, procura. Esse assunto é muito importante e marca os períodos. Eu faço aqui uma confissão, a maioria de vocês não sabe, mas eu sou psicanalista formado pela Escola de Viena.
com diploma europeu. Cheguei no Brasil e nunca mais pratiquei a profissão. Está lá no armário. Nem mesmo revalidei o título no Conselho Regional de Psicologia. Agora, sou psicanalista formado por Viena, por aluno de Freud. Tenho hoje, os meus colegas me desculpem, tenho horror de prática psicológica. Tinha que me pagar muito caro, eu precisaria estar morrendo de fome para fazer alguma coisa em psicologia. Agora, existe? Claro que existe. Eu fiz análise didática, eu analisei gente, eu trabalhei no instituto, eu fiz estágio no hospital. Sei distinguir uma esquizofrenia de uma depressão endógena, etc, etc. O que houve com a filosofia? A filosofia passa por ciclos. E coisas que estão esquecidas num determinado período voltam, às vezes com força demais, no outro período. E nós temos, na modernidade, aquele monumento que se chama Immanuel Kant. E ninguém pode dizer que eu tenha Kant em pouca conta. Kant é um dos maiores pensadores da humanidade. Mas Kant fez coisas horríveis. A distinção dos dois mundos que ele faz para salvar a liberdade é uma coisa feita a machado. Um mundo numênico, outro mundo determinístico, ninguém sabe como é que eles se cruzam. A ênfase no subjetivo que Kant deu esvaziou toda a objetividade, tirou da filosofia todas as disciplinas, exceto teoria do conhecimento e ética. Todo o resto ele entregou para outros institutos e departamentos. Então, Kant fez, e a tradição kantiana, barbaridades. E é um dos maiores kantianos contemporâneos, grande amigo, que vai dizer, não existe mais acesso privilegiado à verdade, a filosofia é apenas mais um acesso ao lado da psicologia, da sociologia, da linguística e da semiótica. Jürgen Habermas. Eu acho isso uma barbaridade. E quando então o pêndulo sai do subjetivismo para o objetivismo, ou do assim chamado racional para o irracional, o que vale é a totalidade. O subjetivo só é subjetivo se tem algo de objetivo. Aliás, em Kant, a subjetividade foi tão exacerbada, o subjetivo ficou tão grande que voltou a ser objetivo. Então, o eu transcendental de Kant já é objetividade, mas formulado à maneira do sujeito, da subjetividade. E o Schelling vai então tentar juntar a subjetividade e a objetividade. Hegel vai tentar fazer isso. Mas agora tu disseste muito bem, o que Kierkegaard, o que Schopenhauer vão fazer? Vão dizer que o indivíduo singular e sua subjetividade foi muito pouco contemplado. Foi. O indivíduo não existia. O indivíduo da antiguidade não existia. Na Idade Média o indivíduo não existia. O indivíduo é uma invenção da modernidade. O indivíduo começa com Descartes. Quando ele diz cogito ergo sum, começa o indivíduo. Quando Adam Smith formula a primeira teoria do neocapitalista, protocapitalista, lá está inventando o indivíduo. E nós somos indivíduos, ficamos indivíduos, no bom e no mau sentido. Então, eu não quero abrir mão da minha individualidade. Eu sou um homem moderno que nem todos vocês. E eu quero ter, como garoto, eu queria ter a minha cama. Tinha a minha cama, e depois tinha a minha escrivaninha. E depois eu tinha o meu armário, não precisava dividir o armário com meu irmão. E depois eu queria ter o meu carro, o meu apartamento, a minha vida. Eu sou tão individualista quanto todos vocês. Eu não quero abolir o individualismo. Vocês não encontram isso em Marx. Não encontram em Hegel. O marxismo é coletivo. O individualismo, isso é um erro da modernidade. Não, eu sou moderno, eu não sou marxista, nem hegeliano. Agora, em Hegel, isso ficou muito curto. Tem que ser corrigido. Claro que tem que ser corrigido. E aí vem as objeções de Kierkegaard contra Hegel. Vem aí a subjetividade por Schopenhauer. Aquilo que em Hegel parecia claro, ainda é racional. Eu acho tremendamente racional. E quando então botam um rinoceronte em cima de um pequeno barco na laguna de Veneza,
Eu olho aquilo e digo, perfeitamente racional. Para mim, hoje, o rinoceronte de Beck ficou absolutamente racional. Não há sonho de Freud que não tenha a suma racionalidade. Nós aprendemos a interpretar, a falar diversas línguas. Agora, o fato de a gente saber interpretar e falar diversas línguas, o fato de a gente não querer abrir mão do indivíduo, não significa que a gente possa abrir mão do universal. Significa que aquele jogo, que aliás este está, eu vou defender Hegel neste ponto, está lá no começo da terceira parte da lógica, singular, particular, universal. E Hegel diz, eu não posso sair de um e um para o outro sem voltar. É, portanto, na tensão entre o indivíduo singular, o particular e o universal, que vai e volta e nunca para, que está a dialética hegeliana. E o que houve na história é que o singular foi podado por Hegel e principalmente por Marx. Graças a Deus que Kierkegaard veio corrigir. Então, eu aceito as correções de Kierkegaard, incorporei, eu já fui ler Hegel depois de ouvir as objeções de Kierkegaard. Bom, e o irracional? O irracional, na hora em que a gente o pega, olha e fala sobre ele, se transforma em racional. Não há limites da razão. Até a contradição pode ser falada, escrita, guardada numa folha de papel. Ter é não ter. Até a contradição. Não há mais racional. Há déficit. Eu não estou entendendo isto. Esta pulsão, ou esta pessoa, ou esta ação. Eu não entendo hoje o presidente Bush. Mas aí só posso dizer que a razão é um devir. A razão é um devir. E a razão é que nem um quarto escuro com uma lanterna. Quando eu ilumino um lado, o outro fica escuro. E eu preciso então andar com essa lanterna para poder ir iluminando esses espaços da razão. Mas todos eles são ilumináveis. E todos eles constituem uma totalidade. Esta é a diferença. Então o conceito de razão mudou profundamente. Profundamente. Não é o conceito de Hegel. Mas então, essa razão, ela, nessa sua exposição, ela parece ser justamente o escuro. A razão é o grande escuro, é o grande real monstruoso do qual fala o Lacan na sua psicanálise. É aquela coisa que, bom, no caso do Lacan não podemos alcançar, mas que se quisermos podemos ir atrás, sempre ter a perspectiva de que vamos alcançar. E quando eu falo em devir, é justamente porque fica sempre um elemento do que eu ainda não alcancei ou que talvez eu jamais venha alcançar. Portanto, será que essa razão está sempre eternamente se auto-antecipando para ter validade? É. E nesse sentido, Borges não teria razão ao dizer que a metafísica é uma literatura fantástica? Será que não estamos lidando o tempo inteiro com uma invenção das coisas? Estamos. O idealismo diz exatamente que nós estamos inventando o mundo. E não é nós, indivíduos. Agora aí, falando de indivíduos, deixa eu mostrar o oposto. Tem alunos meus aqui que estudaram ética comigo. Ética consiste em quê? Para explicar ética contemporânea, eu digo, eu posso falar no meu nome individual. Bom, aí sou eu. Eu estou com fome, ou eu estou com sede. Mas eu posso falar nós dois, nós três. Eu posso falar nós nessa sala. Eu posso falar nós aqui na internet. Eu posso falar nós no Brasil. Eu posso falar nós no mundo. Eu posso falar nós incluindo a natureza. Eu posso falar nós incluindo todo o universo. Bom, aí é que eu tenho a dignidade humana. Não é o eu singular que tem a dignidade humana, mas o eu singular que tem a capacidade de se ampliar como em ondas concêntricas até abarcar o universo. Aí eu sou eu no sentido pleno. Então o eu é que nem a vírgula flutuante das máquinas de calcular. Ele vai e volta. E na hora que ele para, estragou. Ou estraga lá no universal, fica o universal abstrato, ou estraga no indivíduo e fica o individualismo bobo. E o certo é deixar a vírgula flutuante. O eu é flutuante. Agora, a razão é escura? Pode dizer que é escura. Porque a luz, quando eu ilumino um lado, eu deixo de iluminar o outro. E foi Gadamer, quando discutindo as coisas do horizonte de Heidegger, e que ele inventou uma palavra que é difícil de traduzir,
Horizonten verschmelzen. Sempre tem que ter um horizonte. Mas qual é o horizonte dos horizontes? Na hora que a gente tematiza o horizonte dos horizontes, tem mais outro atrás. Então, como é que é isso? Ele vai nos dizer, é uma fusão de horizontes. Então, aí nessa fusão de horizontes, eu tenho o segundo plano e o primeiro plano, um trocando com o outro, que nem o eu em movimento. Então o segredo aqui é um segredo dialético. Fica em movimento. Porque se tu paras, ou aqui ou lá, fica rápido. E na história da filosofia ocorreu isso constantemente. Posso fazer uma questão? Não. Bom, eu acho que seria interessante perguntar se a plateia tem alguma questão antes de eu fazer a minha, Rogério? Professor, essa analogia da vírgula, não dá para a gente também transportar ela para a filosofia, em vez do sujeito à filosofia, e pensar então que a filosofia hoje ela deveria ocupar um lugar entre estar ao lado das outras ciências, mas também se sobrepor e ser uma ciência primeira, como o senhor havia colocado. Então que a filosofia possa fazer esse trânsito desde as ciências particulares até se sobrepor e formular uma teoria geral. Olha, o problema do sobrepor, eu não usaria a palavra sobrepor, eu usei a palavra unidade dos saberes. Antigamente eles falavam na filosofia se sobrepondo. E essa sobreposição tinha inclusive motivos de política real muito importantes. Assim como a teologia mandava, em outros lugares a filosofia mandava, no médico e no advogado. Eu não falaria em sobrepor-se. O que eu falo é na união dos saberes. E aqui eu tenho uma opinião um pouco diferente daquela que o Nedel apresentou antes. Geralmente a filosofia é colocada em oposição às ciências. E eu acredito que as ciências, inclusive as ciências contemporâneas, elas, bem conversadas, estão se transformando em filosofia. Mais do que nós. Então, um físico teórico bom, dos grandes, ele está quase chegando na filosofia. O biólogo, o grande biólogo também. E eu, pessoalmente, acho que a diferença vai ser muito pequena. Ou seja, no momento em que nós descobrirmos uma teoria, a M-theory da física, e nós traduzirmos isso na nossa linguagem filosófica, ela vai ser igual. E se nós puséssemos aqui biólogos e físicos interessados na teoria do ápice da pirâmide platônica, lá o ápice é para todos igual. E a tentativa, vocês sabem que eu estou fazendo, eu boto o sistema platônico em linguagem platônica, traduzo para uma linguagem moderna, traduzo de novo para a linguagem biológica, isso é a teoria da evolução. E eu não consigo traduzir para a linguagem da física, porque a física ainda não fez a junção da mecânica quântica e da teoria geral da relatividade. Mas vamos dizer que eles fizessem. Eu estaria agora trabalhando em fazer a mesma teoria funcional lá. Quem pega os meus trabalhos mais recentes vai ver que eu tenho um sistema, um projeto, um esboço, em 3 partes: metalógica, metabiologia, metafísica, que é a mais fraca, e metaética. E aí, então, são os mesmos princípios que são válidos para todas as ciências. O que a ciência particular vai fazer? Que a filosofia não faz, ou pelo menos não faz sozinha. Como esse sistema tem contingência, não é dedutivo, nem Hegel, Marx pensavam, eu tenho que ir olhar para ver se na escala evolutiva a mutação foi para esse lado ou para aquele lado. Então, é preciso que a gente se levante da cadeira, a priori, e vá olhar a posteriori como é que a evolução, neste caso, funcionou. E aí, a ciência e a filosofia se imbricam, de tal maneira que eu acho que em futuro próximo, filosofia sadia vai ser feito em conjunto com ciência. E vice-versa, a ciência sadia vai ter sempre um background filosófico. Isso não está acontecendo. É raríssimo, raríssimos casos em que isso esteja acontecendo. Agora, se a filosofia não é meramente a priori, como pensava Kant, os kantianos até hoje, mas é o que eu estou dizendo, e não é dedutível como Hegel pensava e leva ao totalitarismo, então o único caminho é esse.
E aí a diferença entre filosofia e ciência vai ser assim. Boa filosofia e boa ciência são quase iguais. E má filosofia e má ciência são sempre diferentes. Bom, o tempo já está começando aí para o final. Eu tinha uma questão bastante modesta, mas ela também ambiciosa, porque eu gostaria de saber do senhor, em relação ao trabalho do pensamento. Esse é o foco. Quer dizer, o que muda? O que muda quando a humanidade entra na era hipertextual? Não sei se o senhor tem pensado nessa questão, mas ela me interessa muito porque se trata de pensar o modo como o pensamento ele mesmo trabalha. Né? A gente sabe, antes da invenção da escrita, nós tínhamos a palavra oral. Com a invenção da escrita, que o Platão tinha desconfiança de que a escrita pudesse nos levar a uma verdade, entre aspas, o que muda nessa passagem do pensamento escrito, digamos, impresso, nos livros, para o pensamento mais hipertextual, eletrônico, etc. Eu sou apaixonado pela eletrônica e pela modernidade. Então, eu não sei mais computação porque eu não consigo. Mas tudo que os jovens professores fazem, eu faço igual. Né? Então, quando a minha geração começou a ficar pelo caminho, na beira da estrada, que eu não sabia mais preencher formulários, etc., eu estava flanando porque continuo fazendo tudo. E aqui, acho que fui dos primeiros a fazer conferência PowerPoint e lidar com essas coisas. Continuo fazendo. Agora fiz mais um novo, agora esse verão. 2, aliás. Há uma brutal mudança. Quando eu era doutorando, a gente pegava 2, 3 livros, aí pegava as bibliografias citadas neles, e depois de anos de trabalho a gente conseguia 300, 400 livros, então a gente juntava, fazia um mosaico e fazia uma tese de doutorado. Nem bem 15, 20 anos depois do meu doutorado, eu fui uma vez na Biblioteca Central da Alemanha, em Frankfurt, e botei a palavra-chave contingência e liberdade e pedi bibliografia sobre esse tema. E eu recebi uma lista de 4.000 e poucas itens só dos últimos 5 anos. Aí eu fiquei desesperado, peguei a lista, aí falei com o Habermas, e o Habermas chamou o assistente dele, e eu comecei a cortar tudo que era pouco importante. Aí sobrou tanto. E aí eu fui para a biblioteca e cortei mais tanto, e aí então o que eu pude ler, comprar, copiar, a situação mudou completamente. A mudança, então, do ponto de vista didático e para fazer uma tese, mudou completamente. E vice-versa. Hoje o professor lê um trabalho e não tem mais certeza se ele foi copiado ou não. Até pouco tempo atrás, a gente lia um trabalho e sabia, ele copiou de lá. A gente levantava e ia na coisa, olha, copiaste aqui, não faz mais, nunca mais faz isso. Hoje tem tanta coisa na internet que a gente não tem mais certeza que a gente tem a capacidade de fazer isso. E ocorreu agora o contrário. Eu me lembro perfeitamente que eu digitava na internet Yahoo, Carlos Fermi Lima, e apareciam 4, depois 10, depois 20 citações. Se eu agora boto Carlos Fermi Lima, aparecem 10.000, 15.000, sendo que metade é Carlos Fermi Lima, jogador de tênis. É um primo meu, etc., não tem nada a ver comigo, mas ele joga tênis, tudo que é campeonato ele está lá na internet. Mas só eu, a outra metade, tem tanta porcaria que a gente não consegue mais chegar no principal. Então o que está acontecendo, também agora no mundo da net, no mundo da informática, é que nós estamos falando todas as linguagens. E ao falar todas as linguagens, e portanto saber interpretar, jogo dialético, nós só falamos uma só. No futuro próximo, a gente só vai falar inglês. Eu não mando mais aluno meu para a Alemanha. Aprenda inglês. E se eu viver mais alguns anos, eu talvez vou ter que dizer aprenda chinês. Mas alemão, italiano, assim, não só mais. Uma coisa. Então, tem uma enorme gama de conhecimento, mas uma língua só. Outra coisa, todo conhecimento está disponível, mas não sabe onde.
E não há quem diga onde é que está. Ou seja, assim como há máquina de busca hoje, em futuro não remoto vai haver máquina de sistematização. Aquilo que os enciclopedistas franceses queriam, aquilo que Hegel na velhice quis fazer, nós vamos ter que fazer na internet. Então, monta-se um conjunto de saber e as coisas mais importantes são aqui, 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 aqui. Então já existe, por exemplo, em alguns setores. Por exemplo, em medicina já existe. Então, medicina, página médica para médicos, neurologia, tal, tal, tal. A gente sabe e pode fazer praticamente toda a medicina já com links apropriados. E a gente sabe que os links são mais ou menos do mesmo valor intelectual. Em filosofia nós estamos muito longe disso. E o que está acontecendo é que quando tem alto nível intelectual fica incompreensível. Uma bula de remédio moderna é para um leigo incompreensível. O remédio tal e tal quebra a proteína tal e o aminoácido tal, faz aquilo e faz aquilo, eu não sabe o que vai dar aquele remédio. E nem sei se o médico sabe. Porque está tão detalhado. Bom, isso está acontecendo nas outras coisas. Então, em física, por exemplo, que eu estou tentando acompanhar. Biologia eu estudei. De sorte que biologia, estudei como garoto, como universitário. Como, junto com a filosofia, eu fiz biologia. Então, eu acompanho biologia sem muita dificuldade. Mas física, eu não conheço física. Só que todos os grandes físicos do século XX tiveram a bondade e a gentileza de, depois de fazer os escritos técnicos que aparecem sob a forma de artigos, eles sentam e escrevem um livro para filósofos. E esse livro é legível. Isso foi feito por Schrödinger, por Dirac, por Einstein, todos eles fizeram. De certo que dá para ter uma noção de conjunto, eu resumi isso. Só que ainda está tudo espalhado na física, como está espalhado na filosofia. E eu acho que a tarefa seguinte que a rede, a web, vai nos impor, já nos está impondo uma língua. Bom, a língua já temos. Temos agora, temos que lidar com uma quantidade gigantesca de informação. Outro dado. O seguinte vai ser sistematizar a informação. E quem não conseguir fazer isso, vai naufragar. Vocês vão dizer, mas será? Deixa eu contar para vocês, eu não sou o mais moço aqui na sala. Quando nós voltamos da cassação, do exílio, quando houve a lei da anistia, quando em 1980 nós voltamos, não havia currículo. Cada um fazia o currículo como bem entendia. O CNPq passou décadas lutando para a gente fazer um currículo mais ou menos igual. Aí o pessoal não mandava. Aí o CNPq cortava a verba, cortava o bolsista. Bom, hoje, o currículo Lattes deixa a gente nu. E não há ninguém de nós que se atrase um dia do currículo Lattes. Porque não tem o currículo Lattes, ele não existe. Não recebe bolsa, não recebe bolsista, não recebe pesquisa, nada. E a gente pega o currículo Lattes e a gente está nu. Eu acabei de atualizar o meu. A gente olha o currículo Lattes, não precisa mais fazer concurso. A gente olha e em pouquíssimos casos, todos os candidatos, tem 20 candidatos, 19 ou 18 pode excluir só pelo currículo Lattes. Porque a gente está tudo lá dentro. Bom, o currículo Lattes está sistematizado. E eu tenho a impressão que será sistematizado. Aliás, foi muito bom, porque havia na filosofia as pseudo-reputações. Havia filósofos. Um grande filósofo. Bom, agora com o currículo Lattes, não escreveu um livro. Não escreveu um artigo. E é professor de pós-graduação, professor doutor. Hoje a gente entra no site, está lá, olha o curso dele, e olha no curso da URGS, filosofia da URGS. Tem 3 professores que não produzem. Olhem a USP, 1/3 dos professores são improdutivos de filosofia. Quer dizer, ficou nu. Não vou agora fazer fofoca dizendo o nome. E na USP é nome demais.
são tantos nomes. Agora, não sou eu que faço fofoca. Entra em qualquer computador, puxem, ficou público. Bom, e como o currículo Lattes está organizado. Agora, o que não está organizado é o resto. Eu tinha que entrar na internet e dizer agora, mecânica quântica, introdução para ignorantes. Tá. Mecânica quântica, introdução para já adiantados. Introdução para isso. Mecânica quântica, resumo. Mecânica quântica, última pesquisa. Relação entre mecânica quântica e teoria de cordas. Se eu digito isso, eu tenho hoje 50 mil dados. Bom, esse é o defeito atual. E a seguinte geração agora, o seguinte passo, é esse. Nós temos que sistematizar essa informação que nós temos em tanta abundância. Nós vamos ter que abrir mão de decorar tudo aquilo que hoje não precisa mais decorar. Então, tudo que vocês estudaram de física, quase tudo, de química, não precisaram ter estudado. Não precisa. Aprende o modelo atômico, aprende os 104 elementos e como é que eles funcionam. Acabou. Isso te dá em 3 horas de aula. E a gente tem que aprender aí no computador, pega o modelo atômico, Niels Rutherford, um próton, um elétron, hidrogênio. 2 prótons, 2 elétrons, hélio. Bom, o resto vem ao natural. E agora o detalhezinho, como é que a gente quebra esse aminoácido, isso é coisa do especialista, isso é ciência empírica do especialista. Que o filósofo não precisa saber. Agora, nós precisamos aprender a juntar esses saberes. E isso, na internet, está sendo feito a pau e corda. Mas o que me preocupa não é na internet. O que me preocupa é que nós, na filosofia, nós não estamos fazendo isso. Então, por exemplo, aqui neste curso, eles fizeram uma coisa muito sábia. Qual é a coluna vertebral do curso aqui? História da filosofia. Por quê? Porque ninguém mais sabe o que é filosofia. Se é a filosofia da subjetividade, se é Nietzsche, se é Schopenhauer, se é Kant. Então, bota a história da filosofia que não sai besteira muito grande. Mas se é só a história da filosofia, entreguem para o departamento de história. Bom, eu então resolvi, a determinado momento, dizer, eu agora daqui para frente arrisco. E vou dialogar com mecânica quântica, com teoria geral da relatividade, e às vezes eles acham que eu sou meio louco, mas eu estou discutindo e estou progredindo. E hoje eu consigo fazer relativamente boas relações entre várias ciências que estavam desligadas. E eu acho que esse é o lugar que a gente tem que fazer. Agora, se a gente acha que esse meu projeto, digamos, está ambicioso demais, bom, então fica ao menos com uma coisa que é o que o Habermas diz. Fiquem com ética numa mão e filosofia da linguagem na outra. Ao menos isso. Agora, eu acho que isso é pouco. É de menos. Não basta. E a ligação para com as ciências, para com a literatura, para com a vida, fica muito rala. Então, eu acho que tem que fazer um projeto ambicioso, que nem os projetos antigos, evitando os erros que a gente sabe, totalitarismo, deducionismo a priori, subjetivismo. Então, a gente sabe quais são os erros. Eles foram localizados. Agora, fato sem erro. Bom, acho que a ideia era 1 hora. Tem mais alguma questão, talvez? Não sei se... Ideia, a gente tem essa ideia então de fazer esse encontro uma vez por mês, e o próximo encontro está marcado para o dia 20 de maio. Em abril vai pelo menos ser possível da minha parte. E no dia 20 de maio então tem uma nova quinta-feira então para a gente discutir uma outra questão que ainda não, pelo menos no nosso encontro entre eu e o Cândido, a gente não decidiu qual é. Estamos abertos a sugestões. Acho que seria legal dizer o site de novo para quem vai acessar na próxima vez, o seu mesmo, né? Sim, a ideia, o site é o www.humanas.unicinos.br/info/filoweb, né? O amor ao web, será? O amor pela rede. Bom, então, para encerrar, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi muito colorido e bonito, e a presença
das pessoas que acompanharam a gente pela web e agradecer especialmente ao professor Cine Lima, que nos deu a honra de contar com a presença dele. Muito obrigada. Foi muito obrigado. muito Agradeço legal. a todos. Então, tá. Muito obrigado.